Calor, uma forma de energia. O Sol é uma fonte de luz e calor que ilumina e aquece a Terra. Existem diversas outras fontes de calor, naturais, como o Sol, e artificiais, como um aquecedor, que podem esquentar nosso corpo e o ambiente. O calor não é como um objeto que pode ser tocado. Ele pode ser apenas sentido, pois se trata de uma forma de energia. O corpo humano produz calor. Quanto mais intensa é a atividade que realizamos, mais calor é produzido. Por exemplo, se caminharmos, sentiremos menos calor do que se corrermos ou pularmos muitas vezes. Também podemos sentir que perdemos calor quando seguramos cubos de gelo ou ficamos sem agasalho em um dia frio, por exemplo. Existem várias fontes de calor, como uma fogueira, um raio, um ferro de passar roupas e o sol. Quando existe diferença de temperatura entre dois corpos, o calor é naturalmente transferido do corpo com maior temperatura para o com menor temperatura. Ao receber calor, o corpo esquenta e a sua temperatura aumenta. Quando perde calor, o corpo esfria e a sua temperatura diminui. A transferência espontânea de calor só acaba quando os dois corpos ficam com a mesma temperatura. A temperatura normal do corpo humano é de aproximadamente 36 graus. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou baixe demais. Quando nossa temperatura aumenta, transpiramos, para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo de nossa pele e reduzir a transferência de calor para o ambiente. Os efeitos do calor. Os materiais são bem diferentes entre si, porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os animais podem ser encontradas nos estados sólido, líquido ou gasoso. Os sólidos apresentam forma e volume definidos, independente do recipiente em que se encontram. A madeira, os tijolos, são sólidos. Os líquidos têm volume definido, mas não têm forma definida, ou seja, eles adquirem o formato do recipiente onde se encontram. Os gases não apresentam forma nem volume definidos, podendo se espalhar por todas as direções. Os estados físicos dos materiais podem ser alterados ao receber ou perder o calor. Por exemplo, o chocolate e o sorvete derretem quando recebem calor. Mas, se são colocados dentro da geladeira, eles solidificam, porque perdem calor para o ambiente. Os materiais também podem sofrer alterações sem mudar o seu estado físico. Um material pode dilatar-se e aumentar de tamanho, ou contrair-se, diminuindo de tamanho. Bons e maus condutores de calor. Os materiais que produzem bem o calor são chamados de bons condutores. O corpo humano e grande parte dos metais, aço, prata, cobre, são bons condutores de calor. Já o isopor não conduz bem o calor e é usado para fabricar caixas isolantes. Os materiais que não conduzem bem o calor são chamados de maus condutores de calor. Além do isopor, são exemplos a madeira, a cortiça, o vidro, lã, cerâmica, silicone e ar. As roupas de inverno, toucas, cachecóis também são maus
condutores de calor.